em seus lares, o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 4 de novembro de 2016, 17 horas. Pregador com acesso a redes de TV disse que Deus não criou o mal, com evidente intenção de sustentar viva esta figura ridícula de Satanás. Como defendo tese contrária, divulgarei frase de Jeová: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Isaías 45, versículo 7. Palavras de Jeová recebidas pela mediunidade de Isaías. É Deus declarando: eu crio o mal. Será que este rico cidadão está dizendo que Jeová faltou com a verdade? Se alguém criasse simples alfinete na terra, seria segundo Deus. Vale a revelação de Isaías. Deus criou todas as coisas e também o mal. Os demais seres apenas transformam o que foi criado. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda do nosso amigo Luiz Carlos Zube, mexendo com os botões da máquina. A equipe TVM complementa a mágica, o Fernando na câmera e o Luiz Fernando na exibição. Com eles na técnica temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será agradecer, liberta e cura. Maxine Fritz escreveu sobre fatos acontecidos na China, onde seus pais foram missionários. Enquanto o papai se ocupava da pregação, mamãe dava aulas para camponesas. Alunas de mamãe manifestavam pena de que ela não tivesse filhos homens. Dentre elas, a senhora Yang era a torcedora mais insistente. Rezava com fervor para que Deus mandasse bebê másculo. A mãe de Maxine finalmente viu nascer filho do sexo masculino, que foi recebido com calorosa alegria pelas suas alunas. Mamãe sempre sonhara com um menino de cabelos pretos e o bebê tinha cabelo vermelho. E todos perceberam que não era bonito. Quando a senhora Yang visitou o bebê, revelou Maxine, mamãe desabafou o desgosto pela fealdade da criança. A chinesa manifestou desagrado imediatamente. Que vergonha, senhora Yang! Deus presenteou maravilhosa dádiva, e a senhora se queixa do invólucro em que ele veio acondicionado? O protesto da chinesa, meus caros, é extremamente justo. Bebê é milagre de Deus. Agradecido sempre. Qualquer reparo negativo é falta grave. Criança não é apenas o aspecto físico. Criança, bonita ou feia, nasce com tudo
para desenhar perfil fantástico no decorrer de sua vida. A criança traz na memória experiência de inúmeras reencarnações. Este pedacinho de gente que dorme no berço poderá se transformar em gigante, num lendário Hércules ou numa figura exemplar de apóstolo. Tudo poderá acontecer quando aquele menino atravessar alguns anos e se tornar adulto. Teve razão, portanto, a camponesa da China ao recriminar o desalento da mãe pela fealdade da cria. O embrulho que reveste nosso espírito, representado pelo corpo de carne, é apenas o papel de presente para entrega. A personalidade verdadeira está escondida. Esta só vai aparecer anos depois, quando a parceria corpo-espírito alcançar pleno desenvolvimento. No momento que a criança nasce, o que se deve fazer é louvar ao Senhor e manifestar gratidão. Notícias antigas revelam que São Cristóvão, considerado padroeiro dos viajantes, nasceu com traços de fealdade impressionante. Além disto, ele era gigantesco de corpo. A mãe de Cristóvão morreu de desgostos por tê-lo concebido. Se ela tivesse agradecido a Deus, sem recriminações, aquele filho teria sido ânimo, arrimo e consolo para a sua velhice. É o que garante a nobreza de caráter do bom Cristóvão. O mal dos seres humanos é a vista curta, geratriz de ingratidão. Eles só olham no exterior, sem perceber a grandeza e a beleza do interior das pessoas. Ninguém de nós sequer registra as bênçãos cotidianamente recebidas. Nossos corações fazem sangue circular. Sangue circular. Você vejam só, o nosso sangue circula 24 horas por dia, sem descanso, durante todos os anos da nossa vida. E eu pergunto, isto aí não é uma dádiva? As águas que chegam não sei de onde e que nos matam a sede. O ar que respiramos, o alimento que nutre o corpo, a saúde nunca devidamente valorizada. Todos estes e milhares de benefícios só são levados em conta quando eventualmente os perdemos. Todos estes e milhares de benefícios são levados em conta quando nós os perdemos. Para nosso prejuízo, a memória é fraca quando se trata de agradecer. Muito obrigado é frase que deixamos escapar com certa relutância, como se custasse preço alto. Existe uma timidez inexplicável na tarefa inglória de admitir favorecimento. Aquele agradecimento que deveria ser prazeroso se transforma em algo humilhante e até mesmo pesado. Estou convencido de que, além de timidez, esta maneira de encarar benesses tem sido causada por exagerada mania de mais mereço. A pessoa pensa assim, eu mereço muito mais. Sempre está com as suas aspirações lá na frente. Por que agradecer? Se eu mereci
Opa, isso é triste. Tais figurinhas são superadas pelos próprios bichos do mato, e eu vou provar. Pescador do Alasca, chamado Alan Devoué, publicou fato bastante pertinente a Lures acontecido com ele. Pescador que se preza não perde o hábito, explica Alan. Ele sempre encontra tempo para lidar com os peixinhos. É verdadeiro vício, difícil de abandonar, diz Alan Devoué. Com sobra de tempo para a pescaria, Alan alugou um trole e seguiu pela estrada de Nome até os confins do lago Salmon, que era o seu pesqueiro. Depois de viajar 25 quilômetros, teve que estacionar, pois encontrou caribu enredado em sérias dificuldades. O bicho enrolara aqueles enormes chifres galhudos em fios telefônicos, e quanto mais se esforçava, mais forte se tornava o torniquete. Os estragos nas folhagens ao redor mostravam um tempo dilatado em que se encontrava naquela posição desesperadora, todo enrolado. Assustado, ele se debateu bastante quando Alan se aproximou, mas se acalmou quando ele começou a falar com brandura. Poucos momentos depois, ele deixou que eu me aproximasse sem nenhuma resistência. Continuei falando e de vez em quando passava levemente a minha mão pelo seu corpo trêmulo, diz Alan. Por fim, depois de pequeno pulo, o bicho pulou fora da prisão. Voltei ao trole e percorri o primeiro quilômetro, narrou o pescador. Depois desci e caminhei até o lago. Não andara muito quando escutei ruído atrás de mim. Era o caribu. Vamos deixar o resto da história para o próximo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequenina interrupção para os canais, a propaganda do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza do Zube. E não esqueçam, 80 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite à disposição de vocês. É só ter um lapso de tempo e vocês poderão ir lá e clicar no YouTube as nossas palestras. E agora a continuação do nosso tema: agradecer, liberta e cura. O caribu tremia quando me aproximei, diz Alan. Mas eu continuei falando-lhe com voz tranquila e baixa, e ele permaneceu no mesmo lugar, sem se afastar nem 1 milímetro. Ficou petrificado ali, e eu então peguei e afaguei-lhe a testa. Durante todo o trajeto de 6 quilômetros até o lago, ele seguiu trotando atrás de mim como se fosse um cachorrinho. De tempos em tempos, ele me alcançava e aproximava o focinho para que eu o acariciasse. Foi a melhor pescaria que já tive, com o caribu ao meu lado, informou Alan. Naquele e no outro dia. Fiquei 2 dias pescando e 2 dias o caribu ao meu lado, demonstrando toda a gratidão e amizade pelo gesto que eu tivera de
desentranhar aquela situação difícil em que ele se encontrava todo amarrado. Quando retornei à estrada de Nome, fui protagonista da mais patética despedida já registrada nos anais dos pescadores. Pela narrativa de Alan Devoué, percebemos que os bichos da floresta não desconhecem regras de agradecer favores. Em apenas 3 palavras, eles são gratos. Quem os socorre recebe homenagem. Eles não têm vergonha de dizer muito obrigado. Por falta de palavras, eles usam gestos. E no silêncio de uma quase oração, eles se entregam, dispostos até a escravizar-se a quem teve piedade deles. Aliás, nesse aspecto, existia código antigo preconizando exatamente isto. Se a vida de alguém fosse salva, o autor da façanha poderia se apossar do beneficiado como escravo pelo resto da vida. Aliás, eu tratei disso no romance que publiquei em 1984, Sedução e Desejo à Beira do Lago, é o nome do meu livro. A personagem principal, Miriam, viajava por região inóspita, acompanhada pelos amigos Sedecias, Azarias e Zacur. A lua cheia clareava o cenário mágico do Vale de Esdrelon com toda a sua beleza. À discreta distância dos 3 irmãos, Miriam tentava conciliar o sono. Foi quando apareceu aquela sombra ameaçadora ao lado da barraca. Lobo raivoso se aproximou dela, uivando e babando. Desgarrado da caterva, a fera parecia sofrer de estranha doença. Miriam se recolheu ao precário esconderijo dos cobertores, assustada diante daquela investida raivosa da fera. Azarias e Zacur vacilaram, acovardados diante daquele perigo enorme. Rápido, porém, Sedecias demorou apenas o tempo de buscar suas armas. Ele se posicionou com lança na mão direita e adaga na esquerda. Espumando pela boca, o bicho saltou sobre Sedecias. Com destreza e precisão, ele enterrou a lança no focinho da fera. O animal foi atingido no ar e a força da investida triplicou estragos no seu corpo. Terminado o episódio sangrento, lamentável, Miriam correu para os braços daquele que se arriscara por ela, beijando-lhe o rosto suarento. Quando Azarias e Zacur se aproximaram, o corpo do animal já estava imobilizado na selva. Os outros só restou para eles censurar a loucura do irmão mais velho. Simples arranhão poderia tê-lo matado. Por que não esperou que chegássemos? Perguntaram os irmãos irritados. Miriam sabia por quê. Ela conhecia muito bem aquele coração enorme. Ela conhecia muito bem e sabia por que ele se arriscara. Aquele homem de poucas palavras cometeu imprudência porque ele amava a Miriam e ela valia mais do que a sua própria vida. Pelos costumes vigentes onde aqueles irmãos moravam, Miriam tornara-se por direito
escrava do homem que a salvara. Era só fazer cumprir as leis e ela lhe pertenceria por inteiro. Gratidão naqueles tempos, meus caros, não se limitava a palavras e acenos, não. Gratidão trazia corpo e alma como troféu. Sedecias poderia reivindicar seus direitos, mas ele não exigiu crédito algum, nem gratidão, nem mesmo elogios. Qualquer outro teria se saciado no corpo que arrancara da morte. Miriam poderia lhe dizer, Sedecias, empolgado com a vitória: eu a amo e desejo você de corpo e alma. Hoje eu preservei sua vida pelo amor que lhe devoto. E isto poderia ter declarado Sedecias, no auge do triunfo, valorizando aquele arriscado salvamento. Homem corajoso e discreto, de poucas palavras, porém, nada disse. Não saltou de sua boca uma única palavra, tentando arrancar interesse pessoal naquele gesto que ele fizera com todo o amor e com todo o carinho. E no resto da viagem, ele não voltou mais a tocar no assunto. Nem mais deixou que alguém lembrasse aquela maravilhosa defesa que ele fez da pobre moça nas mãos daquele lobo. Antigas lendas, veiculadas na Grécia, lá pelos tempos de Jesus, apontavam esta servidão de quem tivesse a vida salva. Esses laços só eram desatados quando se resgatava a dívida. Somente gesto heróico do mesmo tamanho revogaria o preceito. Então Miriam estava nas mãos de Sedecias, mas Sedecias não se aproveitou desta deixa, não. Porque o amor não se conquista através de coisas de violência, até pode-se dizer. Não se conquista senão através do carinho, do afeto e de muito aconchego. Imaginem se a moda pegasse em nossos tempos, meus amigos. Neste mundo carente de gratidão, se fôssemos instados a dizer muito obrigado, já seria surpreendente. Eu posso dizer isto. Alguns ficam constrangidos até de agradecer em suas orações. Ficam com vergonha de Deus. De certa forma, as graças recebidas, eles as consideram como merecidas. Existe muita gente assim, que determina o que Deus deve fazer e que não agradece porque aquilo que ele recebe é merecido. Merecido coisa alguma. Todos nós, a única coisa que temos diante de Deus, meus caros, são dívidas e não merecimentos. Saibam, meus caros, que aquele que realmente sabe ser grato pode até ser curado por esta gratidão. Aumentamos sintonia com Deus quando o nosso louvor traduz efusivo e completo reconhecimento. Ninguém duvide, gratidão é incenso que aperfeiçoa a nossa prece. Ninguém será feliz enquanto ingrato. O mais forte alicerce da convivência civilizada é o agradecer. Sem gratidão recíproca, o navio das famílias vai naufragar nas águas do egoísmo.
faltará porto seguro para fugir da tempestade. Quando ingratos, parecemos pescadores na beira dos rios, usando repelentes contra pernilongos. A ingratidão, todavia, serve de repelente, não contra insetos, mas sim contra seres humanos. Amigos e irmãos se afastam de nós. O Criador Todo-Poderoso estará reclamando migalhas de afeto? Será que está? Tem sido pergunta clássica de adversários do intercâmbio saudável com Deus. Eles perguntam sarcasticamente por que Deus precisa de tantos louvores. Falando pela mediunidade do profeta Isaías, Jeová esclareceu esse aspecto. Mas eu vou transmitir isso somente no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O salmista proclama com grande voz: celebrai com júbilo ao Senhor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 100, versículos 1, 4 e 5. Esta é a forma correta de contato com Deus. Sinceridade e limpeza de coração, fervor e entrega total. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema. Agradecer, liberta e cura. Vejam, caríssimos, que as palavras divinas reclamam reconhecimento. E mais para frente, elas encaram louva-minhas hipócritas, porque Deus enxerga o hipócrita tentando enganá-lo. Vejam o que disse Deus para os judeus certa vez: vossas luas novas e vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Estou cansado de suportá-las. Por isso, quando estendei vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Quando multiplicais vossas orações, eu nem as ouço. Isaías 1, versículos 14 e 15, palavras de Jeová. O sentido do texto é o seguinte: que adianta agradecer com lábios enganosos e coreografia colorida? Que adiantam louvações com letras e músicas de sucesso, as pantomimas interesseiras? O Pai das Alturas continua cansado de suportá-las. Não estamos generalizando, mas a cobiça se encontra instalada em lugar impróprio e as lições de Jesus foram esquecidas. Adorador legítimo que se dirige ao Senhor com sinceridade, este conhece a fórmula e a postura que os evangelhos lhe recomendam. O nosso rabi definiu o procedimento com bastante clareza. Em vossas orações, não imiteis os hipócritas que gostam de fazê-lo em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Mateus 6, versículo 5. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto
e fechada a porta, orarás ao teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, versículo 6. Percebam o valor emprestado por Jesus ao sentimento de gratidão. Para manifestá-lo ao Senhor, o mestre definiu recanto e momento diferenciados, propícios à intimidade e exclusiva disposição. Ele queria o ser humano recolhido e compenetrado, em lugar silencioso, despido de pompa e circunstância. Ele queria a figura autêntica do catecúmeno, distanciado de palavras de efeito, expressando sua gratidão pela linguagem da alma. O Nazareno já sabia como seriam os homens do século XXI. A mídia escancarando suas portas. Passantes distraídos, flagrados por câmeras, por onde passam. Onde nós formos, nós estamos sendo vigiados. Por 1000 razões, alguém deposita interesse em nossos dados pessoais. Sorria, está escrito no cartaz, você está sendo filmado. O nosso rabi já conhecia este detalhe do futuro, porque não ignorava a cela da ciência humana e dos mistérios divinos. Por isso preferiu apontar a intimidade do quarto de dormir para estabelecer comunicação conosco. Ele já sabia que o lugar de repouso seria o derradeiro reduto que a indiscrição alcançaria. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai em secreto. Mateus 6, versículo 6. Percebam o quanto o nosso rabi valorizava este sentimento maravilhoso, que se chama gratidão. Agradecer benesses teria que ser algo especial, em lugar especial, que alcançasse significação especial. Guiados por Salim Gabirol, Elique e Nagibe viajavam pelas montanhas escarpadas da Líbia. Ao entardecer de segunda-feira, uma fera emergiu do bosque e avançou em direção a Nagibe. Elique, rápido, muniu-se de um galho de árvore que estava ali no terreno, solto na relva, e dificultou por momentos a perigosa trajetória do animal. Ele ficou fustigando o animal com aquele galho. E o animal não conseguiu chegar mais longe. Isto proporcionou tempo, espaço de tempo, para que Elique disparasse um tiro para o alto e assustasse aquela perigosa visitante, com risco de vida, porque não é fácil enfrentar a fera com aquele galho. Com risco da própria vida, Elique salvou o amigo. Vocês sabem qual foi a reação? No dia seguinte, Nagibe gravou na rocha, talhou na rocha as seguintes palavras: neste lugar, com risco da própria vida, Elique salvou Nagibe. Que Alá possa abençoá-lo para sempre. Forma imperecível transmitir o agradecimento. Talhando a rocha, Nagibe eternizou a nobreza do ato, enaltecendo o heroísmo de quem o salvara da morte. A viagem continuou
pela cordilheira de montanhas, sem mais incidentes, até que os dois amigos, um dia lá, por dar cá aquela palha, os dois se desentenderam. Sangue quente, Elique agrediu Nagibe, dando-lhe uma bofetada violenta no rosto. Naquela mesma tarde, Nagibe escreveu o fato nas areias. Neste lugar, ele escreveu, com o dedo ali ele escreveu na areia. Neste lugar, por motivos fúteis, Elique agrediu Nagibe. O guia Salim Gabirol manifestou estranheza. Por quê? Eu não compreendi. Elique te salvou a vida e gravaste tua gratidão na pedra. Agora Elique te faz mal na areia. Por quê? Depois de algum tempo refletindo, Nagibe respondeu: o mal que Elique me fez, eu quero esquecer antes que o sol se esconda. Por isso escrevi na areia que o vento está carregando. O bem que Elique me fez, todavia, eu quero guardar no coração por toda a eternidade. Eis a razão que gravei na pedra o meu agradecimento. Esquecer o mal, eternizar o bem. Esta é legítima receita para aqueles que desejam auferir todos os efeitos salutares da gratidão. Quem agradece, antecipa maravilhoso intercâmbio de dar e receber, e mergulha pela mente e pelo coração nas alegrias do nirvana, porque não existe coisa melhor do que sentir a alegria proporcionada a outro. Beneficiado e doador, ambos são premiados por aquela mágica. Quem oferece, recebe crédito. A gratidão do beneficiado produz ruído característico de máquina registradora acionada no reino de Deus. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Ninguém perdeu. Todos ganharam. Rabindranath Tagore, o grande poeta da Índia, contou história pertinente. A história de um mendigo que certa vez, estupefato, assistiu uma cena insólita. Mas esta cena e esta historiazinha eu vou contar no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou tão rápido que parece até que tivemos aqui um cavalo de raça correndo no prado. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 17 horas das sextas-feiras, sempre estaremos aqui, ao vivo e a cores, até quando Deus quiser. Na próxima sexta-feira, 11 de novembro, focalizaremos o tema Gelo queima como fogo. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Agradecer, liberta e cura. Emissários do rei apareceram de repente na rua onde aquele mendigo morava. Artistas de circo gritavam e se contorciam, como se estivessem dando espetáculo no picadeiro de um circo. Senhoras e senhores, gritavam figuras bizarras, envergando roupas coloridas. Contribuam
para a erradicação da fome na Índia. Que contribuição pode oferecer alguém tão pobre quanto eu? Perguntou o mendigo, perplexo diante do inusitado alvoroço. Moçoilas desfilavam em carros enfeitados de flores. Músicos tocavam instrumentos de corda. Casais dançavam. O mendigo, estonteado diante de tamanha beleza que lhe enchia os olhos, resolveu contribuir. Recebeu de esmolas do dia anterior uma bolota de trigo e a depositou na sacola de oferendas. No dia seguinte, meus amigos, quando ele derramou o trigo para a primeira refeição do dia, lá estava a pepita de ouro, bem do tamanho da bolota de trigo que ele doara. Ele entregara algumas gramas de alimento para os pobres, e a mesma porção retornara em metal precioso de valor muitas vezes maior. Obrigado, meu Deus, gritou o mendigo, por esta lição maravilhosa. Agora eu aprendi, bradou o mendigo, batendo na testa para que não esquecesse aquele ensinamento de Deus. Se soubesse que era assim, teria dado mais, clamou o pobre homem, arrependido por ter oferecido apenas uma migalha. Por ele teria oferecido um pedaço de pão enorme. É dando que recebemos. Foi a frase famosa do pobrezinho de Assis, o nosso bom Francisco. A mensagem do nosso louvor a Deus se movimenta nesta trilha de doação e retorno da bênção. Francisco de Assis exemplificou este tipo nobre de intercâmbio. Em toda parte, ele enxergava a Deus e agradecia pela sua presença confortadora. Gratidão pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pelo irmão Fogo. Gratidão por todos os seres e todas as coisas que rodeavam a sua passagem. Aquele que nada tinha de seu, distribuía riquezas incalculáveis, porém, porque a sua presença já era uma dádiva. É estranho dizermos tais coisas, mas apesar de estranhas, elas são verdadeiras, porque Deus multiplicava pães e peixes pelas mãos do bom Francisco. Ele multiplicava alimento pelas mãos do bom Francisco, que nada tinha. Percebam que aos gratos não é dado tempo para pedradas e agressões. Os compassivos preferem distribuir consolação e abraços. Por isso, quem é acostumado a dizer muito obrigado não agride e não alimenta rancores e não se envenena com projetos de vingança. Quem sabe agradecer demonstra estar de bem com a vida. Os homens primitivos viviam de rastros na escuridão das cavernas, temerosos dos seus semelhantes, da noite e das feras. Eles não possuíam senha ou distintivo que os unisse como família. Elementos desprovidos de identidade se aglomeravam naquelas grutas encasteladas na pedra. Infelizes e castigados pela desconfiança, eles mofavam desconfortavelmente, amontoados pelo medo. Faltava-lhes um elo que despertasse confiança. Eles não adivinhavam as belezas da família,
as belezas da convivência, as belezas do afeto recíproco. Suas cavernas não eram mais do que depósitos de gente. De repente, porém, alguém, talvez, pronunciou as palavrinhas mágicas. Alguém disse: muito obrigado. O brucutu, no seu estranho dialeto, sorriu aliviado depois de ter pronunciado estas palavras. A magia do agradecimento abriu portas que se encontravam fechadas. Ouvindo a saudação do favorecido, todos compreenderam que a permuta de socorro os reunia em famílias. Se eles tinham algo que agradecer uns aos outros, todos eram devedores e credores ao mesmo tempo. Com certeza, o grupo se consolidara. Caverna inóspita se tornara lar. O amálgama da união nascera naquele agradecimento repleto de consequências. Ideia dispersiva deixou de existir. União do grupo lançou raízes. Pela euforia da descoberta, o ser humano aprendeu a andar de pé. Depois de ter aprendido a dizer muito obrigado. E começou a cultivar virtudes de lealdade e de confiança. Depois da descoberta, o homem se ergueu do pó. Os quase primatas descobriram senha que os identificava, mostrando-lhes que finalmente eles haviam se tornado gente. Da gratidão expressa, nasceram e se consolidaram as primeiras famílias do planeta. Depois das famílias, formaram-se as tribos. A solidariedade, a força da solidariedade recíproca concedeu-lhes brasão de identidade e bandeiras coloridas identificaram nações soberanas. Não poderiam ser mais confundidos com macacos, porque aqueles eram filhos de Deus. Eles saíram das mãos do Criador. A identidade os ligava na defesa dos territórios e a fusão de interesses os mantinha coesos. Eles haviam aprendido a se amparar mutuamente no exato instante em que aprenderam a dizer muito obrigado ou Deus lhe pague. Toda a civilização humana se sustenta no reconhecimento de que o ser humano deve ser solidário e agradecido. O homem primitivo começou a ser alguém no momento preciso em que pronunciou a frase lapidar que se tornou senha e passaporte. Os elos da grande corrente cósmica se formaram. O homem primitivo, que possuía braços enormes para fugir pelas árvores, abandonou aquela rota de fuga. O homem primitivo passou a caminhar confiante pelos atalhos daqueles novos tempos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E agora, meus caros, dia 11 de novembro de 2016, a palestra será Gelo queima, igual fogo. E devido ao adiantado da hora, meus amigos, o nosso muito obrigado. E que as bênçãos de Deus abranjam a todos nós,
todos os filhos de Deus, e que recebamos em nossos corações o amor que nos liberta e nos redime. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.